Você já presenciou alguém ser colocado contra a parede em rede nacional, sem tempo sequer para respirar? Foi exatamente isso que aconteceu quando Janja da Silva e Tarcísio de Freitas ficaram frente a frente no embate mais esperado das eleições de 2026. Não era um simples debate. Era um campo de batalha cuidadosamente montado, onde palavras eram balas e cada silêncio um ataque calculado. O país inteiro parou para assistir. Milhões de olhos atentos a cada gesto, cada entonação, cada mínima reação. Desde o anúncio oficial, a expectativa era enorme. De um lado, Janja, a primeira-dama combativa, eloquente, com forte apelo emocional junto à esquerda e uma habilidade inegável de transformar discursos em armas. Do outro, Tarcísio, governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, um homem frio, técnico, estratégico, sustentado por uma base conservadora que cresce a cada dia. O estúdio estava iluminado, mas o clima era de tensão pré-tempestade, sem público visível, mas com bastidores repletos de jornalistas, assessores e operadores atentos. Um erro, uma frase em falso, e tudo poderia ruir. Janja não demorou a mostrar que tinha ido ao debate para o ataque. Com um olhar cortante e voz firme, ela lançou seu primeiro golpe. Fácil falar de meritocracia quando se nasce com tudo. Difícil é entender o que o povo enfrenta todo santo dia. Ela disse isso com os braços cruzados e um leve meneio de cabeça, como quem crava uma sentença. Tarcísio não reagiu. Seu rosto permaneceu inalterado. Um leve movimento nos lábios, talvez um sinal de que já esperava aquele ataque. Ele sabia do jogo. Ela usaria a emoção contra ele. Colocaria o Brasil que sente contra o Brasil que planeja. Uma armadilha velha, mas ainda eficiente. O mediador tentava manter a ordem, conduzindo o programa por perguntas neutras, mas o debate já havia ultrapassado os limites do roteiro. Quando as pautas sociais entraram em cena, Janja avançou como quem enxerga a chance de matar o jogo. Você sabe construir estrada, Tarcísio, mas sabe o que é pegar ônibus lotado às 5 da manhã? Sabe o que é decidir entre comprar pão ou pagar o gás? Foi como acender um fósforo num galpão cheio de pólvora. As câmeras focaram no rosto de Tarcísio. Nenhuma reação. Nenhum piscar. Apressado. Apenas silêncio. Um gole d'água. Um ajeitar de microfone. E nada mais. Janja, percebendo que ele não revidava, foi além. Você representa o quê? A elite de gravata da Faria Lima? Você sabe o que é ouvir tiros à noite? Sabe o que é mandar o filho para a escola sem saber se ele volta? A narrativa era envolvente. Ela sabia usar a dor coletiva como trunfo político. E naquele momento, o estúdio mergulhou num silêncio quase sufocante. E então, o inesperado. Tarcísio se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos em Janja. Um micro-sorriso no canto da boca, como quem diz: agora é minha vez. Mas ainda assim, ele permaneceu, calado. Esse silêncio, tão afiado quanto qualquer palavra, virou combustível para as redes sociais. No antigo Twitter, agora chamado X, hashtags como Inei Janja encurrala e Ila Tarcísio 2026 tomaram o topo dos trending topics. Janja parecia confiante. Talvez acreditasse ter vencido o primeiro round. Mas era exatamente ali que sua vantagem começava a se desfazer. Porque Tarcísio não responde com impulsividade. Ele responde com precisão. Mais tarde, ele devolveria com frieza. Interessante ouvir isso de quem nunca enfrentou uma fila do SUS, mas por enquanto, ele usava o silêncio como arma. E funcionava. Janja olhou para o lado como quem procura apoio. Encontrou apenas câmeras e milhões de olhares esperando a próxima movimentação. O país se dividia. Havia os que acreditavam que Janja tinha vencido, e os que percebiam que o contra-ataque de Tarcísio estava prestes a vir. A mediador tentava seguir com o debate, mas não havia mais condução possível.
Era cada um por si. Qualquer frase ali poderia virar manchete, meme ou tragédia. Janja tentou reassumir o controle. Governar não é fazer planilha, é sentir na pele a dor do povo. E eu sinto. Eu ando pelas periferias, eu ouço. Você, Tarcísio, lê relatórios. A frase ecoou entre os mais progressistas, mas ao mesmo tempo gerou incômodo nos indecisos. Ela falava como representante do povo, ou como esposa do presidente, e então veio o contragolpe. Tarcísio ajeitou o paletó, recostou-se com calma e, pela primeira vez na noite, falou com firmeza. Eu vou guardar minha resposta, Janja. Porque quem me ouve sabe exatamente o que represento. E quem só fala da dor do povo quando tem câmera ligada? Talvez não conheça o Brasil de verdade. Foi o bastante. A câmera captou Janja. Pela primeira vez, seu sorriso vacilou. Aquela segurança inabalável trincou. Seus olhos buscaram algo. Talvez reação, apoio, uma saída. Não havia. Apenas o silêncio desconfortável do estúdio e o olhar afiado de Tarcísio. Ele não gritou, não se exaltou, mas desestabilizou a narrativa com um gesto preciso. A internet reagia em tempo real. A tensão crescia. E então, o golpe seguinte. Janja, num tom quase desesperado, tentou recuperar o fôlego. Você fala como se conhecesse o povo, mas onde você estava quando a fome voltou? Quando mães deixaram de jantar para alimentar os filhos? Você só aparece quando tem eleição. A frase veio com peso, como quem quer encerrar a discussão. Mas ela não percebeu. O jogo já havia virado. Tarcísio assumira o controle. E ela, sem notar, continuava jogando no tabuleiro antigo. Ele respirou fundo, ajeitou o microfone e disse, com voz serena e certeira: Janja, eu prefiro aparecer na eleição do que sumir depois de vencer. A frase caiu como um raio. Não foi apenas uma resposta, foi uma denúncia. Um corte preciso entre o discurso bonito e a realidade. As câmeras mostraram o exato momento em que o semblante de Janja desmoronou. Seu domínio emocional, sua retórica certeira. Tudo começou a escorregar. Mas Tarcísio não parou por aí. Foi adiante. E cada frase era uma flecha. Você fala de fome, mas o governo que você representa aumentou a fila do Bolsa Família. Fala de saúde, mas fecha postos. Fala de ouvir o povo, mas anda de jatinho pago por esse povo. Que Brasil é esse que você diz conhecer? O estúdio estava em silêncio absoluto. Janja arregalou os olhos, e o público, antes seduzido pela emoção, começava a dar ouvidos aos fatos. O castelo de cartas balançava e caía, até que veio o golpe final. Quer falar de Brasil real, Janja? Eu estive lá, quando faltava água, quando o hospital era só parede rachada. Eu não esperei câmera para entrar em comunidade. Eu estava lá trabalhando enquanto outros discursavam, pavimentando estrada enquanto outros faziam festa. E nunca precisei de sobrenome para isso. O impacto foi imediato. Viral. Tarcísio humilha. Janja ao vivo virou o assunto mais comentado nas redes. De um lado, indignação. Do outro, aplausos. Janja, em sua última tentativa, soltou: pode falar o que quiser, mas o povo sabe quem está do lado dele. Criamos programas, cuidamos das pessoas. Você é só mais um tecnocrata achando que planilha resolve fome. Mas era tarde demais. O debate já não era entre dados e emoção. Era entre o real e o construído. E o público, naquele momento, parecia enxergar com mais clareza de que lado estava cada um.